Imagine um lugar tão vasto, tão isolado e tão inóspito que apenas uma pequena fração dele foi realmente explorada. Um continente inteiro coberto por gelo, escondendo segredos que poderiam mudar completamente nossa compreensão da história. E talvez até da própria humanidade. Esse lugar é a Antártica. Para muitos, apenas um deserto congelado sem vida, onde pinguins e focas tentam sobreviver ao frio extremo. Mas para alguns, a Antártica é o centro de um dos maiores segredos da história moderna. Desde 1959, a Antártica está protegida por um tratado internacional assinado por dezenas de países. Oficialmente, o Tratado da Antártica foi criado para garantir que o continente fosse usado apenas para pesquisa científica e para preservar o meio ambiente. Mas aqui começa o primeiro mistério. Por que tantas nações, inclusive rivais históricos, concordaram tão rapidamente em proibir a exploração livre desse território? Pense nisso. Países que brigam por qualquer pedaço de terra fértil, petróleo ou recursos minerais. De repente se unem e concordam que ninguém vai mexer ali. Coincidência? Ou existe algo de extremo valor escondido sob aquele gelo que não pode ser revelado ao público? Nos últimos anos, imagens de satélite começaram a revelar estruturas estranhas emergindo do gelo. Formações que lembram pirâmides, com ângulos perfeitos demais para serem obra da natureza. Alguns pesquisadores independentes afirmam que essas pirâmides poderiam ser restos de uma civilização avançada que viveu na Antártica há milhares de anos, antes que o continente fosse coberto pelo gelo. A teoria ganha força quando olhamos para mapas antigos, como o mapa de Piri Reis, de 1513, que mostra com precisão a costa da Antártica, sem gelo. Algo impossível para os navegadores da época, a menos que estivessem usando informações de uma fonte muito mais antiga. Outro ponto misterioso é que a Antártica, apesar de ser o lugar mais frio do planeta, possui áreas subterrâneas aquecidas. Cientistas já confirmaram a existência de lagos e cavernas quentes abaixo do gelo, capazes de sustentar vida. Mas há relatos ainda mais curiosos. Expedições secretas que teriam encontrado florestas congeladas intactas, com árvores e plantas preservadas, como se o tempo tivesse parado. Se a Antártica já foi verde e habitada no passado, quem ou o que viveu ali? E mais importante, para onde foi essa civilização? Em 1946, a Marinha dos Estados Unidos lançou a Operação High Jump, liderada pelo almirante Richard E. Byrd. Oficialmente, era um treinamento militar em condições extremas, mas algo não bate. Foram enviados 13 navios, 33 aeronaves e mais de 4.000 homens para uma missão que deveria durar meses, mas foi encerrada em apenas 8 semanas. Por quê? Relatos não oficiais afirmam que a frota teria encontrado forças hostis na Antártica. Alguns falam de discos voadores saindo do gelo, outros de armamentos tecnológicos impossíveis para a época. O próprio almirante Byrd, em entrevistas posteriores, sugeriu que os UR enfrentariam um inimigo capaz de voar de um polo ao outro em velocidades incríveis. A ligação entre a Antártica e os nazistas é outra parte sombria dessa história. Documentos e testemunhos sugerem que o Terceiro Reich tinha grande interesse no continente. Há boatos sobre a Base 211, um suposto complexo subterrâneo construído pelos nazistas para abrigar tecnologias secretas e até experimentos com discos voadores. Após a guerra, alguns submarinos nazistas desapareceram misteriosamente. E anos depois, surgiram rumores de que eles teriam ido para a Antártica. Será que parte do que foi descoberto na Operação High Jump estava relacionado a essa base? Diversas fotos aéreas e imagens de satélite mostram algo intrigante. Aberturas gigantes na superfície do gelo, com formato circular, grandes o suficiente para a entrada de aeronaves. Oficialmente, seriam formações naturais. Mas para quem acredita que a Terra pode ser oca ou abrigar grandes cavernas, isso poderia ser uma entrada para um mundo subterrâneo.
Alguns afirmam que a Antártica poderia ser um portal para Agartha, a lendária civilização interna mencionada em mitos antigos. Outros sugerem que seja apenas uma base militar secreta, construída para ocultar experimentos proibidos. Seja qual for a verdade, o fato é que o acesso à Antártica continua extremamente restrito. Turistas podem visitar, mas apenas em rotas pré-definidas e longe de qualquer área de interesse real. Cientistas precisam de autorizações específicas e estão constantemente monitorados. Qualquer tentativa de exploração independente é rapidamente interrompida. E quando imagens intrigantes surgem, como as supostas pirâmides, estruturas metálicas ou anomalias de calor vistas por satélite, a explicação oficial é quase sempre a mesma: formações naturais ou defeitos nas imagens, coincidência ou um esforço coordenado para esconder algo muito maior? O que poderia estar enterrado sob quilômetros de gelo? Alguns acreditam que a Antártica guarda a chave para a verdadeira história da Terra. Talvez a prova de que existiu uma civilização altamente avançada muito antes do que a ciência admite. Outros vão além, sugerindo que essa civilização não era inteiramente humana, mas composta por visitantes de outro mundo. Relatos de supostas testemunhas falam de máquinas gigantescas soterradas, artefatos que não se deterioram com o tempo e até corpos de seres humanoides com características estranhas. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas também nunca foi totalmente desmentido. O degelo causado pelo aquecimento global pode revelar partes desses segredos. Nos últimos anos, cientistas encontraram fósseis de plantas tropicais e até vestígios de vida marinha que indicam que o continente já foi muito mais quente. Isso reforça a teoria de que a Antártica já abrigou florestas, rios e, talvez, cidades inteiras. Mas se isso for verdade, por que esconder? Talvez porque revelaria que a história da humanidade precisa ser completamente reescrita, ou porque as descobertas poderiam expor tecnologias tão avançadas que mudariam o equilíbrio de poder no mundo. Imagine, por exemplo, uma fonte de energia desconhecida, capaz de alimentar cidades inteiras sem poluir. Nas mãos erradas, isso poderia significar poder absoluto. Outra hipótese é que a Antártica seja um ponto estratégico para monitoramento planetário. Se a Lua pode ser vista como um posto de observação, como alguns teóricos acreditam, por que não pensar que o mesmo poderia estar acontecendo na Terra, só que escondido em nosso próprio planeta, longe dos olhos curiosos? E se for algo ainda mais sombrio? Talvez o continente abrigue algo perigoso demais para ser revelado. Uma forma de vida adormecida, um experimento biológico perdido, ou até mesmo algo que desafia nossa compreensão da realidade. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a Antártica não é apenas um bloco de gelo inútil no fim do mundo. É um lugar que desperta mais perguntas do que respostas. E talvez, no dia em que descobrirmos a verdade, nossa visão sobre a história, a ciência e até sobre nós mesmos nunca mais seja a mesma. E aí, o que você acha que existe sob o gelo da Antártica? Compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa aqui nos comentários a sua teoria. Quem sabe ela não aparece no próximo vídeo? E claro, se inscreve e ativa o sininho, porque ainda temos muitos segredos do mundo para revelar. E você não vai querer ficar de fora. Seria verdade? Ou existe muito mais sob o gelo do que imaginamos?